O medo e os fantasmas do futuro. Olhe ao seu redor e me diga se não é capaz de notar a presença do medo. É quase um fantasma que está em todo canto. O medo, a gente sabe, é fundamental para a sobrevivência de qualquer espécie e conosco, com a espécie humana, não é diferente. O medo é um construtor de ordenamentos sociais. E, de novo, disso a gente sabe. Mas quando paramos para pensar na presença constante do medo como elemento estruturador de nossas vidas, no entanto, não podemos evitar a pergunta, afinal, do que realmente temos medo? Basicamente, temos medo do desconhecido. Aquilo que não conhecemos nos ameaça porque não sabemos como é exatamente. E aí, criamos imagens que pensamos podem nos proteger de surpresas desagradáveis. O desconhecido, aquilo que nos causa medo, aparece quase sempre de duas formas. A forma do outro, a forma do futuro. A outra cultura, o outro lugar, o outro sujeito, a outra língua me desconfortam porque não tenho controle sobre eles. Não é difícil que o medo se instale aí. O medo muda de forma, ele pode ser mais ou menos racionalizado. Pode ser o medo do inferno ou o medo de uma guerra acabar com o mundo, mas algo da mesma função de controle, de não nos deixar cruzar a linha, de não nos deixar arriscar demais, permanece. Aliás, é bom lembrar que pensadores como Ulrich Beck já dizia que estamos arriscando demais. Isso porque não conseguimos prever, controlar as consequências de nossas próprias ações. Na contemporaneidade, criamos a ilusão de que administramos os riscos e os efeitos colaterais das nossas decisões, mas isso não traz segurança alguma. É claro que existem referências muitas ao medo. Não faltam livros e documentários que tratem dessa força como um motor potente para movimentar a sociedade. Zygmunt Bauman, por exemplo, dizia que o medo foi transformado em mercadoria política, útil nas trocas do poder. Injeta-se medo na sociedade para justificar as ações questionáveis do poder. Eu tenho certeza que você pode dar muitos exemplos de situações assim. Mas eu disse acima que o medo aparece diante do desconhecido e que o desconhecido ganha quase sempre duas formas, a forma do outro e a forma do futuro. O medo do futuro é talvez uma das marcas mais visíveis do nosso tempo. É um fantasma que ganha muitas formas, o medo de um desastre nuclear, de uma outra pandemia ainda mais destruidora, de uma catástrofe ambiental. O medo das máquinas tomarem conta de tudo, por exemplo, parece cada vez mais racionalizado, já ultrapassou a mera teoria da conspiração associada à enxurrada de livros e filmes que trazem o tema. Aqui fica a impressão, paradoxalmente, de que o medo do futuro é, na verdade, o medo de que o futuro não chegue. É bom lembrar, no entanto, que o futuro, como os fantasmas, só existem na nossa imaginação. Mas, óbvio, isto é apenas uma impressão.